Bom, galera, aqui é o canal Tudo Sobre um Cristão. Dessa vez eu peguei aqui esse debate no Vejam Só, tá por destaque aí, né? O nome de Carlos Vailate e Leandro Quadros, a ressurreição de Moisés. Olha só. Vou soltar um pouco do vídeo aqui para ver se dá certo. Soltar aqui mais ou menos onde eu deixei em 11. Para ver o que Leandro Quadros fala. Discutindo com ele e levando ele para o céu, eu vejo a graça de Deus em levar Moisés para o céu com uma espécie. Deu para ver claramente aí que ele fala que o anjo, o arcanjo, caso, leva o corpo de Moisés para o céu. Ele fala isso. Mas o que a Bíblia diz? Que o arcanjo Miguel levou para o céu? Não é bem isso. Bom, esse aí é o homem, né? Leandro Quadros. Vocês já ouviram ele falando que acredita que o arcanjo Miguel levou o corpo de Moisés para o céu. É o que ele diz. Agora eu vou começar aqui pelas escrituras, ver o que as escrituras diz. Começar aqui pelo livro de Deuteronômio, capítulo 34. Diz aqui assim, a partir do versículo, eu coloquei aqui, do versículo 5 ao 7, né, para não ficar uma coisa muito puxada. Vamos lá. 34, versículo 5. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Ok? Que ainda diz assim, acrescenta, né? Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu, não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Bom, aqui diz que ele foi sepultado e não foi para o céu. Sabemos que quem sepultou ele, quem veio com essa ordem foi o arcanjo Miguel, de sepultar ele na terra e não de levar para o céu, como ele falou. Durante este debate, ele fala que Moisés foi ressuscitado por Deus, mas não é isso que diz a palavra de Deus. Livro de Josué, capítulo 1, vou ler só o versículo 1 e 2, diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Aqui está o próprio Deus conversando com Josué, que vai ser discípulo, né? O discípulo, o sucessor de Moisés. Deus está dizendo a Josué: Moisés, meu servo, é morto. Mas o Leandro Quadros aí, ele está tomando a posição de Deus e dizendo que Deus ressuscitou Moisés. O que o Leandro Quadros, ele talvez esteja esquecendo, é o que diz aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 20. No versículo 20, vamos lá. Diz assim, ó: Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ok? Vou procurar outra situação aqui também. Resolvi aqui também pegar 1 Coríntios. 1 Coríntios 15, 52. Diz assim: No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. No caso, os vivos que tiverem aceito Jesus Cristo, até a hora que ele voltar, quem estiver vivo e estiver de acordo com a palavra dele, vai ser transformado os vivos. Mas primeiro os mortos serão ressuscitados, né? Incorruptíveis. Lá no 50 também diz assim: Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus,
nem a corrupção herdar a incorrupção. Leandro Quadros, a palavra diz que Cristo é a primícia dos que dormem, mas para que não fique só em minhas palavras, eu também deixei aqui ainda outro versículo bíblico para dar sustentação à base bíblica, porque pelo menos dois para confirmar a mesma coisa. Olha só, o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, diz aí, ó: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Dois versículos diz que Jesus, 1 Coríntios 15:20, diz que Jesus Cristo é a primícia dos que dormem. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, diz que Jesus é o primogênito dos mortos. E ele diz que Moisés ressuscitou primeiro que Jesus, como um cheque pré-datado. É inacreditável um homem que estuda tanto falar tais coisas na imprensa, ou nas redes sociais, né, no YouTube, internet, essas coisas assim. Leandro Quadros, eu também deixei aqui para o senhor de presente Hebreus, capítulo 9, versículo 27, né? E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Moisés, ele morreu, né? E de acordo com a palavra ele tem que morrer uma única vez. Sabemos que ele morreu sendo um servo de Deus, porque lá em Josué está escrito que o próprio Deus diz assim: o meu servo, né? O meu servo Moisés é morto. Então sabemos que ele realmente vai ressuscitar sim no último dia. Mas por que esta questão todinha? Vamos ver o porquê. A questão todinha aí vai vir, você vai encontrar aqui em Lucas capítulo 9, versículo do 28 ao 36, né? Para as pessoas em casa lerem. Mas é uma coisa que é tão simples, olha só o que diz. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele. Aí diz, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui, então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. A palavra que é bem clara, diz que Pedro, não sabendo, porém, o que dizia. Ou seja, Pedro estava com medo, estava sobre sono, estava perplexo, né? E só Pedro fala, Tiago e João se mantêm calados. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo, este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Também no livro de Mateus, né, no capítulo 17, do 1 ao 9, a gente vai entender, olha só. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Deixa eu só tá no ângulo aqui que dê para a gente ler. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele.
Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se dele, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos, e não temas. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Eu quero vir aqui até o 9, olha só o que diz. E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Jesus diz aqui claramente, palavra do Senhor Jesus Cristo, né? Não conteis esta visão a ninguém. Leandro Quadros, isso aqui era uma visão futura que Jesus Cristo e Deus quis mostrar tanto a Pedro, como a Tiago, como a João, para que fortalecesse a fé deles após a morte de Jesus, para que eles tivessem após a morte de Jesus a certeza que assim como eles viram aqueles 2 varões ali que apareceram com roupas resplandecentes diante de Jesus, ao lado de Jesus, Pedro, em um momento, ele fala de fazer tendas, ele fala que é Elias, ele fala que é Moisés, mas Pedro não tinha certeza disso, até porque Pedro nunca conheceu Moisés, Pedro nunca conheceu Elias, não tinha foto para identificar eles com tamanha precisão. Sabemos que é uma distância muito grande entre Moisés, Elias e a idade de Pedro. Mas o Senhor tem levantado esta questão que o arcanjo Miguel é o próprio Jesus Cristo. Que loucura é essa, né? Mas é negar Jesus Cristo, né? Falar que o arcanjo Miguel é Jesus Cristo. Olha só. Temos mais aqui uma situação que eu deixei sobre... Tem alguns detalhes que vocês adventistas, né, questionam demais. Uma pessoa até me mandou uma pergunta, eu vou aproveitar para falar isso aqui que eu marquei e deixei separado para vocês. Olha só, em Colossenses, capítulo 2, versículo 16, está escrito assim, ó: Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou dia de sábados. Vocês questionam tanto sábado, e a Bíblia está dizendo que ninguém julgue ninguém por causa de dia de sábado, ou festa, essas coisas. O Evangelho, Leandro Quadros, é uma coisa tão simples, tão leve, tão livre como Jesus, né? Jesus não aprisiona ninguém. Você pode fazer o bem dia de sábado, pode orar, pode pregar, pode visitar pessoas doentes, pode passear, pode sair, mas vocês dizem para as pessoas que frequentam o salão de vocês, não sei como é que se chama, se é seita ou religião, né, adventista, não sei como é, para guardarem o sábado. Meu Deus do céu, vocês ainda estão vivendo como os judeus. Os judeus não queriam falar com ninguém, mas Jesus, sendo judeu, falou com a mulher samaritana. Interessante. Bom, e não poderia deixar de falar, né, sobre a Epístola de Judas, que a gente não encontra capítulo nela. Vai do primeiro versículo até o 25 apenas. Mas assim podemos considerar, no caso, primeiro Judas, né? Já que não tem outro. Eu acho interessante essa Epístola de Judas, porque ela não aparece um capítulo, né, destinado como tem nos demais. Mas é muito interessante isso. Mas olha só, a questão é essa aqui. 9, né? Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Por que o arcanjo Miguel
né? Ele não tinha a ordem de vir brigar com o diabo. A ordem dele era vir buscar o corpo de Moisés para sepultar. Para sepultar, não para levar para o céu, como o Senhor afirmou no vídeo. Não tem nada a ver o arcanjo Miguel vir buscar o corpo para sepultar e o Senhor falar que o arcanjo Miguel veio buscar o corpo para levar para o céu. Não podemos esquecer, Leandro Quadros, que a Bíblia ela nos ensina, nos relata que se alguém pregar um evangelho que vá além do que está escrito, né? Como está no livro de Gálatas, eu vou procurar aqui para o Senhor. Já achei, graças a Deus, o livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8, diz assim, ó. Mas ainda que nós, ou mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Aqui no caso, como se refere a um anjo, então é maldição, seja amaldiçoado. E no versículo 9 diz, assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. No caso de homem, reprovado. É isso aí. O Senhor tem buscado respaldo em outros homens, pecadores e falhos. E não tem buscado na própria Bíblia, nas Escrituras. A Bíblia, ela auto se responde, ela nos orienta a nos encontrar e tirar qualquer dúvida que a nossa mente esteja tendo no momento. E sabe por que acontece isso? Porque o Espírito Santo de Deus, ele vai nos ensinando, vai nos capacitando para que a gente não fique na dúvida. A palavra do homem de Deus deve ser sim, sim ou não, não. O que passa disso procede do diabo, não se deve ter dúvidas. Por aqui eu fico para o vídeo não ficar muito longo, mas é bom o senhor encontrar uma boa resposta e parar de estar cometendo esse tipo de erro. Aí fica o homem, né? Seu nome é Leandro Quadros. Este homem é adventista, ele afirma que o arcanjo Miguel é Jesus Cristo e que Moisés ressuscitou. É difícil, viu? Acredito que a palavra lá no futuro, como dizem lá em Coríntios, 1 Coríntios, né? Que todos os que morreram em Cristo serão ressuscitados, sim. Primeiros mortos, né? Serão ressuscitados. Depois nós, os vivos, transformados, se encontraremos com o nosso Senhor Jesus Cristo nas nuvens. E aí ele nos levará até o reino de Deus, que é o seu Pai. Aí sim, essa é a palavra de Cristo. Bom, e aqui fica esse simples amigo do canal Tudo Sobre um Cristão aí, dando mais essa força aos amigos que adventistas, né? E sobre o dia de sábado, que vocês tanto me questionaram, alguns amigos meus que são adventistas, procurem ver o que está lá em Colossenses 2,16. Colossenses 2,16.